Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e, enfim, uma boa notícia pro torcedor do Fluminense, né? A gente estava precisando disso, a gente já sabia dessa notícia desde ontem à noite, quando a Aline Nastari soltou que o motivo da coletiva seria a renovação do Arias, mas a gente só acredita, não que a gente não acredite na Aline Nastari, que ela tem muita credibilidade, né? Mas é aquilo que a gente só acredita com o bonezinho da Unimed, independente de quem der a notícia, e hoje na coletiva confirmado, Arias no Fluminense, Arias com contrato renovado com o Fluminense, até meio de 2028, e é disso que a gente vai falar, a maior contratação do Fluminense, porque tem a contratação do Cano, né? Mas desde aí eu acho que a maior contratação do Fluminense é essa renovação do Arias, tá? Vamos falar disso logo após a vinheta. Vamos lá, para começar, vou pedir para você se inscreve no canal, por favor. Por favor, tô implorando pra você, tá? Deixa o like, por favor, também. Se puder, vire membro do canal, tem o botão aqui embaixo. Vamos falar sobre essa renovação, né? O Mário chama essa coletiva, convoca essa coletiva para um sábado. E a gente tinha comentado até no vídeo de ontem que não é normal ver o Mário chamar uma coletiva para fazer uma contratação, para um assunto específico, né? E dessa vez foi. Não sei se... Eu vou até pelo lado principal, cara. Essa renovação do Arias é algo muito gigantesco. Acho que cabe essa coletiva para esse motivo. A gente tá falando de um grande ídolo do Fluminense já, e que a gente já tinha quase como certo o torcedor de perder o Arias no meio da janela passada, e agora mais certeza ainda de perder nessa janela, e a gente tem um contrato renovado aí por mais 3 anos e meio, né? 25, 27, 28, é isso, 3 anos e meio. Então, acho que é o motivo. Claro que talvez tenha um ano eleitoral, talvez um ano de SAF, tudo isso pode interferir, mas vou muito pro lado da importância dessa renovação. E assim, vamos falar, é um cara que chegou na metade de 21, tem o clássico dele, né, de demorar a se adaptar ali nessa reta final de 2021, o fato dele ter perdido a avó dele, que é quem cria ele, toda essa história que a gente sabe, mas é um dos maiores jogadores de 22, um dos maiores jogadores de 23, um dos maiores jogadores de 24. E a gente renovar com um cara desse que já tá 3 temporadas e meia com a gente, por mais 3 temporadas e meia, a gente faz ele se equiparar ao Paulo Henrique Ganso no sentido de temporadas, né? Ganso que tá com a gente desde 19, mas o Ganso tem até um 22, o Ganso praticamente ele estoura, ele tem a unanimidade da torcida do Fluminense no mesmo ano que o Arias, que é 22, né? Se você parar pra pensar, 19 tem um debate sobre Paulo Henrique Ganso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, 20 e 21 são anos bem abaixo de Paulo Henrique Ganso, por N motivos que não vale aqui debater, né? Tem gente que vai achar que faltou oportunidade, tem gente que vai achar que faltou ali o Ganso se entregar um pouco mais, mas não vale esse debate. O Ganso também é um grande ídolo do Fluminense, assim como o John Arias. Então é uma renovação muito importante pro Fluminense em campo, que eu acho que isso é indiscutível, mas é muito importante também pro Fluminense fora do campo. É importante o Fluminense como instituição, pros seus torcedores. Pô, meu moleque tem 2 camisas do Arias, né? Meu moleque tem a mania de... Não, mania não, eu acabei orientando ele, que toda camisa dele tem o nome dele, em algumas e aí ele muda o número, né? Tem umas 2 ou 3, 2 eu garanto que tem com o número do Arias. Então, sempre que tem uma camisa nova que eu vou dar pra ele, eu mando ele escolher o número. E já teve 2 que ele escolheu o Arias, porque é um jogador de grande identificação. Um jogador que se entrega muito pelo clube, um jogador que é muito bom tecnicamente, diria que é um dos melhores jogadores que atuam no Brasil hoje. Se eu falar que é o melhor, que talvez eu ache, talvez seja clubismo da minha parte, mas é um dos melhores indiscutível. A gente até brincava que se o Fluminense fosse abrir uma venda pro Arias, para o mercado interno, que graças a Deus nunca cogitou essa ideia, a gente teria vendido muito alto, porque o mercado está inflacionado e o Arias, não é só o torcedor do Fluminense que gosta do Arias, você conversa com um flamenguista num bar, o cara fala, pô, eu gosto muito do Arias. Até porque ele nem é esse cara também que provoca o torcedor, então o pessoal tem sim essa admiração pelo futebol do John Arias, né? E confesso que pensando na temporada, eu fico muito satisfeito com os pontas. Talvez eu esteja sendo emocionado aqui em colocar o Riquelme nesse nível. Mas eu fico muito satisfeito em ter o Arias como um ponta e o Riquelme na outra ponta, né? Talvez o Arias indo para a esquerda, o Riquelme na direita, ou então você começar a botar o Riquelme na esquerda. Mas independente disso, claro que dando suporte ao Riquelme e sendo substituto do Arias, seja em convocação para a Colômbia ou então, sei lá, algum problema físico, com o Canóbio, com o Serna, com o Keno, jogadores que eu teria dúvida de serem titulares,
mas para compor esse elenco como ponta, né? Se a gente for pensar nos outros atacantes sem ser o centroavante ali, é algo que me deixa muito confortável. Sobre a coletiva, assim, tem poucos pontos a citar, né? O Arias fala sobre o amor dele ao Fluminense, ele reforça o que ele falou na saída do último jogo, que ele se sente muito bem com a camisa do Fluminense, fala que a esposa dele e ele decidiram que tem uma filha carioca, o amor que ele tem ao Rio de Janeiro, e ele reforça esse amor ao Fluminense, e isso é bom da gente ouvir, né, do jogador. E tem ali 2 pontos que valem, né? Tem a pergunta do Lessa, que gera uma polêmica, que o Arias fala que nunca teve nenhum atrito com o Mário Bittencourt. Essa pergunta sobre se teve algum problema, você querer sair, o Fluminense não aceitar. E assim, a gente já debateu isso aqui, existiu sim esse atrito, tanto que o próprio Mário responde depois dizendo, é igual no relacionamento com sua esposa, com seu irmão, com seu sócio, às vezes você tem divergência de ideias, então houve uma divergência de ideias, a gente vai lembrar do post do Arias, se eu não me engano, no jogo contra o Red Bull, que ele faz o gol e bota que a mente está tranquila logo após toda essa confusão, mas em nenhum momento houve da minha parte um achar que o Arias não estava se entregando. Eu falei isso algumas vezes no Jornada, em transmissão, até porque o Arias foi muito decisivo nessa reta final. O Arias faz gols muito importantes pra gente. Então, assim, não acho que em nenhum momento tenha passado pela cabeça do Arias, ele tá insatisfeito, ele tá puto. Eu acho que o Arias sabe o tamanho do Fluminense na carreira dele, o nível que o Fluminense fez ele subir. E agora tem esse contrato que, mais uma vez, é outro reconhecimento do Fluminense. Diria que é o maior salário que o Fluminense ofereceu para um atleta ali, passando da casa de R$1 milhão, e dando essa oportunidade para ele de consolidar totalmente. Claro que ele já não passaria nenhuma dificuldade financeira, mas o jogador gosta de ser valorizado. Com certeza, para o Arias saber que ele é o maior salário do elenco do Fluminense é uma coisa que valoriza ele, e isso é importante para o atleta. Então eu fico feliz em relação a isso, mas sim, houve essa divergência, isso é indiscutível, o Arias queria sair, tanto que tem coletiva sobre isso, que o Mário fala sobre isso. E outra coisa, o Mário acertou em não liberar. Mas tinha uma promessa, aí é um outro debate que a gente vai ter, se o Mário deveria ter prometido ou não, mas o Mário acerta porque a gente precisou... Cara, vamos lembrar que a gente se livrou na última rodada. Então, praticamente todos os jogadores foram essenciais. Imagina o tamanho do Arias, entendeu? E a outra coisa que vale a gente comentar sobre a coletiva é a pergunta do Gabriel sobre o meia, né? O Gabriel aproveita o gancho e até, assim... Eu não sou jornalista, mas eu convivo com eles, sei esses bastidores, né? O Gabriel foi o penúltimo a perguntar. Então, assim, e o tema da coletiva era só essa pergunta, né? A assessoria pede para perguntar somente sobre renovação do Arias e o atleta. Então o Gabriel consegue um gancho ali, porque não tinha mais o que perguntar, faz um gancho até eu achei muito bom, falando sobre... Cara, já que você jogou mais centralizado, como meia, e aí tem o caso do Renato Augusto, tem a situação do Ganso, você pensa em contratar alguém para essa posição? Ele fala, cara, é futebol, a gente há pouco tempo tinha o Ganso, o Renato Augusto e o Isaac. E agora a gente não tem o Ganso, a gente tem que esperar, né? Faltam 2 semanas para reavaliar o Ganso. Vou ser chato aqui. Todo mundo espera pelo Ganso, em primeiro lugar, que esteja tudo bem com o Ganso, para que ele volte. O Renato Augusto, a gente não tem agora, que ele operou hoje, né? O ombro. E também o Isaac, ainda não dá para pressionar o Isaac e botar essa responsabilidade em cima dele. Mas ele diz que vai esperar essa reavaliação do Ganso. Eu confesso que me preocupa um pouco isso, tá? Eu não acho que depender do Renato Augusto como meia me deixe seguro. Não sei o dia de amanhã, se o Ganso volta, mas aí o Ganso sente um joelho, sente uma coxa, Deus me livre, espero que não sinta. Não me sinto nem um pouco confiante no Renato Augusto, apesar do grande jogador que foi, a última temporada não me dá segurança nenhuma em relação a isso. Eu acho que eu e vocês todos concordamos em relação a isso, e não acho que tinha que sobrecarregar o Isaac e botar essa responsabilidade. Então eu contrataria um camisa 10 independente do resultado do Ganso, tá? O Ganso voltou 2 semanas, estando ok, voltando a treinar, mais um mês de pré-temporada, voltando ali no meio de março, final de março, começo de abril, mesmo assim eu acho que o Fluminense precisava contratar mais um meia. Enfim, temos a maior contratação do futebol brasileiro praticamente, tá? Mas o Neymar, Arias é maior que o Neymar. Essa renovação é gigantesca pro Fluminense, e aí a gente brinca, né? Eu sei que não tem muito a ver, porque o próprio Mário fala sobre que, independente do Arias, a proposta já estava lá, ele estava tentando o Rony, estava tentando o Cuejá, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas muitas vezes a gente fala, fomos deitar sonhando com o Firmino, acordamos com o Paulo Baia. Dessa vez a gente pode dizer que foi ao contrário, pelo menos uma vez, né? A gente foi dormir sonhando com o Rony e acordou com o John Arias, né? Então é uma felicidade pro torcedor do Fluminense. Espero que
amanhã contra o Boa Vista ele já faça gol, já tem esse momento de conexão com a torcida já cante e exalte o nome dele ali, para continuar essa relação boa que a torcida do Fluminense tem com o John Arias. E é assim que a gente espera, tá? Lembrando que amanhã de manhã tem pré-jogo aqui no canal, Fluminense e Boa Vista, aquele pré-jogo que a gente gosta de fazer, não é o do Bar. Aliás, eu queria agradecer a galera que elogiou o pré-jogo do Bar. Contra o Vasco teremos de novo, ainda adaptando esse começo de canal. Queria agradecer a todo mundo. E deixa aqui no seu comentário aonde o Arias está para você na idolatria. Um top 5 ídolo seu, top 3, top 1, top 10 de jogadores que você viu jogar, tá? Vamos fazer essa linha de corte. Não precisa ir lá pra trás pro Castilho. Não sei se alguém aqui viu, né? Mas pode jogar mais recente. Jogadores que você viu jogar. O Arias tá o quê? Top 1, top 3, top 5? Coloca aqui embaixo no comentário que a gente vai comentar junto com vocês, tá bom? Até a próxima. A gente se vê aqui num vídeo, numa live ou então numa arquibancada por aí. Tamo junto.